Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Pessoal, passando por aqui para fazer o lançamento nosso, que a partir da próxima sexta-feira agora, sexta-feira, amanhã eu acho que é 10 de outubro, dia 11 de outubro, nós vamos estar lançando aqui, neste canal do YouTube, o primeiro curso nosso sobre ansiedade. Nós vamos estar falando sobre as origens das ansiedades e se existe ansiedade orgânica ou ansiedade pecaminosa, qual é a ideia de ansiedade concernente à ciência e à escritura, um conflito outra vez entre a pseudociência e a escritura, porque de científico dizer que os cientistas têm algum ponto em comum sobre a ansiedade, isso aí é a maior conversa. Só que a questão é, o que eu quero tratar hoje com vocês aqui, já compartilha esse vídeo, deixa seu joinha ou seu dislike aí no final, mas é muito importante, irmão, que você comente esse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. É muito importante para mim mesmo, tá? Porque nós estamos trabalhando o máximo que der para tentar levar um conteúdo bíblico até você. Eu tenho usado muito a minha vida para isso. Deus tem me feito meu coração virar-se muito para esse lado das missões e da apologética. Então eu preciso muito da sua ajuda para isso, tá ok? Dito isso, eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia. Deixa eu só molhar aqui as palavras que eu estou gravando. Já tem um tempo. E só para você ter uma ideia, essa é a terceira tentativa de vídeo que a gente está fazendo para ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Ansiedade versus frutos do Espírito Santo. É compatível esses dois na mesma pessoa? Eu posso dizer que eu tenho o fruto do Espírito, que o Espírito Santo gerou o seu fruto em mim, e eu continuar ansioso? Dá para eu pensar nessa coisa de pensar que eu tenho o fruto do Espírito Santo, e mesmo assim continuar sendo ansioso? Irmãos, a realidade é que ninguém vem aqui dizer a dureza das Escrituras na sua cara. Só que eu me pago assim, eu vou pagar para ver o que é que isso vai dar. Só existe um pastor dissoante dos outros pastores que dizem que ansiedade não é pecado. Existem alguns pastores que eu quero citar o nome deles aqui no Brasil, que eu conheça, somente pastor Rodrigo Mocelin. Só o Rodrigo Mocelin. E eu. Dos outros, eu desconheço algum que esteja falando isso. Mas vamos para os pastores mais renomados do que eu. Rodrigo Mocelin no Brasil, John MacArthur nos Estados Unidos, David Poach nos Estados Unidos também. Eu estou tentando lembrar o primeiro nome dele, mas é o Ferguse, que também é um escritor norte-americano. E aí segue David Hutt, Gordon Clark, esses dois já falecidos. Van Til, esse falecido também. E o próprio John Frum. E entre outros aí que a gente vai citando ao longo desse curso, para você ter ideia de que nós não estamos sozinhos dizendo que isso é assim. Só que existe um jeito mais fácil de lidar com seus pecados. Existe um jeito mais fácil de eu não reconhecer que o erro está em mim. Aí eu coloco isso em uma patologia, em uma doença, dizer que isso aqui é assim, aquilo outro tal, e eu acreditar mesmo que isso seja uma doença. É uma diferença muito grande. Então perceba bem uma coisa, que nós temos hoje são pessoas dizendo que estão doentes, e nós vamos ver se é compatível mesmo a ansiedade com o fruto do Espírito Santo. Nós vamos, nesse curso, começar. Essa aula aqui é somente uma aula experimental, para você ter uma ideia do que é que vai vir por aí. Mas nós vamos direto na origem da ansiedade, a raiz da ansiedade, o que Jesus falou sobre o ansioso, o que Cristo disse, de onde brota a ansiedade. Nós vamos tratar de tudo isso aqui. Não hoje, mas no curso a partir de sexta-feira, dia 11. Eu acredito que seja dia 11. Hoje é 9 de outubro, amanhã é quinta 10, exatamente, dia 11. Vamos lá. Ansiedade versus frutos do Espírito Santo.
Na Epístola de Gálatas 5:23, o apóstolo nos mostra que uma pessoa que é de Deus andará cheia do Espírito Santo. Esta pessoa terá que ser selada com o selo santo de Deus. Então, Deus terá gerado nela o fruto do Espírito Santo. Este fruto não é nada mais do que o distintivo do cristão, ou seja, se eu sou cristão, eu tenho o fruto do Espírito Santo. Alguém me pergunta, como eu sei que eu sou um salvo? Eu digo, você tem o fruto do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito Santo, você é um salvo. Pastor, então eu não tenho. Então você não é um salvo. Pronto. Para ficar aqui mais fácil a coisa. Busque em Gálatas 3, 25, 22 e 23, você vai ver o que é o fruto do Espírito Santo. Tem isso aí? Tem. Se não tem, possa ser que você até seja um eleito e Deus esteja trabalhando em você ainda, mas ainda não te fez um cristão como deveria ser. Então acalme-se. Você é um ímpio em processo. Cristo ainda não te chamou. Você pode cantar no coral, você pode fazer o que você quiser, mas se não tem o fruto do Espírito Santo, você não é dele. É simples a matemática. Todo crente que vai para o céu tem o fruto do Espírito Santo. Ponto final. Não tem para onde correr. Não tem churumelas nisso aqui. As Assembleias de Deus tentam emitir uma nota dizendo que há uma diferença entre o batizado com o Espírito Santo e o cheio do Espírito Santo. Eu nunca entendi como é que o Espírito Santo batiza alguém que ele não enche. É uma loucura, é uma coisa de teologia de imbecil útil, só pode ser. Porque como é que o Espírito Santo batiza, mas não enche? Como é que é isso? Eu tenho o dom do Espírito Santo, mas não tenho o fruto do Espírito Santo. É uma coisa ilógica, eu nunca entendi muito essa coisa, mas isso tudo para dar desculpa sobre a carnalidade daquelas pessoas que falam língua estranha e não tem nada do Espírito Santo nelas. Todo eleito de Deus, uma vez que Cristo o chamou, ele o selou, como está em Efésios 1:13 e 2 Coríntios 1:22. Se somos selados internamente, este selo produzirá o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo vem para fora. O fruto do Espírito Santo é o distintivo nosso, é o Espírito Santo dizendo, você é um eleito, é o mundo dizendo, olha, ele é diferente, ela é diferente. Porque o que ela produz, ou o que ele está produzindo, não é normal, não é natural, é do Espírito Santo. Então perceba bem, querido, uma coisa aqui, você não pode dizer, em nenhuma hipótese, que tem o Espírito Santo, e as suas ações e as suas atitudes, mediante as provações e as lutas que virão sobre nós, ser a atitude de um ímpio. Não faz sentido. Se temos uma nova natureza em Cristo, então o fruto do Espírito Santo brotará, sem nenhum esforço. Isso de Gálatas 5, 23, 22, 23, brotará em você, sem nenhum esforço, sem você brigar por isso, não haverá discussões, não haverá briga, não haverá... O Espírito Santo brotará isso de dentro de você, porque você é uma nova criatura. Ele está gerando isso em você, então isso vai sair de dentro de você. Porém, quero chamar a sua atenção para o fruto do Espírito Santo em detrimento da ansiedade. Pois milhares de pessoas estão muito enganadas, pensando que são de fato verdadeiros servos de Deus, quando na verdade estão se enganando. Observe que o fruto do Espírito Santo não é algo buscado, ele é gerado pelo próprio Espírito, pois é chamado de fruto do Espírito e não seu. Então, se você tem o fruto do Espírito, você tem o Espírito Santo. Se não tem o fruto do Espírito, não tem o Espírito Santo. Simples. Simples. Qual é a dificuldade de entender isso? E qual é a dificuldade de um pastor falar isso? Isso denota que o fruto não é meu, é dele. E ele dá a quem quer, a quem ele quer. Como está em Efésios 4, 7. Pegue a sua Bíblia, por favor. Logo, cremos firmemente que é o Espírito quem confere este fruto dentro de cada crente, que, em verdade, ele selou para o céu. Veja, sobre o termo ansiedade, o dicionário teológico do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, ele está para o lado de lá, eu acho que ele não vai sair no vídeo. Mas ele diz o seguinte, dicionário teológico do Novo Testamento. Dicionário teológico do Novo Testamento, isso mesmo. Ele vai dizer o seguinte sobre ansiedade. A palavra meriná, nós estamos aqui ao vivo, então vai passar carro aí, tá? A palavra meriná, ansiedade, cuidado, preocupar-se. Este grupo de palavras é frequentemente na literatura clássica, aparece frequentemente na literatura clássica.
O substantivo meriná se acha de erisódio, hesiódio em diante. Assim, meriná pode significar cuidado, no sentido de medo ansioso, como também cuidar de, providenciar para. Em outros léxicos, aparece a palavra meriná como ansioso, alguém que está preocupado de forma indevida. Veja bem uma coisa, alguém que está preocupado de forma indevida. Você não deveria estar preocupado com essas coisas, mas você está. Um coração preocupado é um coração dividido, pois sempre está em total agitação e não descansa nunca. Você já viu um coração do ansioso descansar? Ele não descansa. É uma mente perturbada, sendo assim, a pessoa ansiosa, por não ter o controle das coisas externas, ela traz isso para dentro dela, porque o ansioso ele quer ter o controle de tudo que lhe cerca. E quando ele não tem esse controle, ele entra em parafuso, ele fica louco, ele não quer, ele quer que tudo saia do jeito dele, que tudo seja na cartilha dele. E aí ele descobre que o mundo não é assim, e aí ele traz isso para dentro dele e começa a perturbar-se ele mesmo. Veja bem outra coisa aqui. Pois o ansioso a ansiedade tira ali o controle de todas as suas emoções, deixando assim a pessoa sem nenhuma racionalidade. Todo ansioso é irracional. Ele não pensa. Ele é uma pessoa totalmente, altamente descontrolada. Esta é a grande realidade. Perceba, querido. Perceba bem isso. E por mais que você mostre a um ansioso que ele não deve se preocupar, mais preocupado ele fica. Por mais que você venha dizer a mim aqui embaixo que não é assim, mas é. Porque eu sei disso, porque eu já fui. Eu já fui diagnosticado com depressão, com ansiedade, com um monte de troço. Só que quando eu me deparei com a Escritura, eu vi o que a Escritura estava falando sobre o assunto. Quando o médico disse, olha, eu vou te passar um remédio, eu disse, calma, pare, deixa-me consultar primeiro o livro para eu ver o que ele vai dizer sobre isso. E quando eu vi o que a Bíblia diz sobre isso, eu disse, opa, para, quieto, isso é um problema aqui teológico. Porém, para que ele busque um pouco de controle para a sua vida, ele usa as bases ímpias. E quais são as bases ímpias? São as bases freudianas, são as bases psicológicas e as bases psiquiátricas. Ou seja, o ansioso, o crente, ele quer resolver as ansiedades dele do mesmo jeito que o ímpio resolve. Por quê? Na cabeça dele ele colocou que isso é uma doença. Se é uma doença, ele não está em pecado. E aí ele livra-se de uma ideia tosca que foi colocada como se isso não fosse, como se isso fosse uma coisa normal e não uma coisa destrutiva para a sua fé. E aí os pastores, que não têm nenhum poder de Deus, nenhum domínio sobre nada, dizem, você tem que buscar ajuda profissional rapidamente, porque isso é uma doença, você não pode ficar assim, vá lá e busque. Mas por que os pastores dão esse conselho? Porque a maioria deles também tomam remédio, a maioria das esposas também tomam remédio, a maioria dos filhos estão afundados nesse tipo de doença e nesse tipo de problema. Então o que é que eles fazem? Eles vão lá e dizem, toda minha família é doente disso, minha família é doente daquilo. Outro dia eu passei aqui falando sobre TDAH, teve um mais idiotado com quase 30 e tantos anos que disse, TDAH é uma doença, eu fui diagnosticado com isso. Ou seja, está na moda ser ansioso, está na moda ser TDAH, está na moda ser isso tudo, só não está na moda ler a Bíblia. Só não está na moda orar, só não está na moda buscar Deus. Isto já saiu de moda. Um pastor que chega à conclusão que o ansioso é um cristão, se ele disser o ansioso é um cristão, porque o ansioso é um doente, então você vai ter também que dizer quais os motivos da ansiedade, por que o ansioso está ansioso e por que ele está usando drogas lícitas. Vamos lá, primeiro ponto. Qual a diferença da droga psicotrópica, ansiolítica e outros fármacos para este fim das drogas ilegais? Qual a diferença das drogas que o ansioso usa para as drogas que o outro ansioso está usando? Se você usa drogas para ansiedade, se você usa remédio para ansiedade, dá um Google aí, assina o nome Xanax. Vê o que é o Xanax. Vê qual remédio é Xanax aqui no Brasil. Vê se ele é altamente viciante. Vê se ele tem risco de vida. Busca assim, mortes por overdose de Xanax. Aí você vai ver o que eu estou falando. Busca aí, dá um Google. Faz esse favor para você. O Xanax ele é proibido em um monte de lugar, mas eu nem vou ficar aqui citando nome de remédio, porque não é a função minha. Ainda não. Nesse curso depois eu vou trazer aqui mais alguma coisa sobre isso, mas agora não.
Então percebe uma coisa. Você não pode, depois que entra na vibe do remédio da ansiedade, você não pode mais largá-lo. Igual o outro que estava ansioso e entrou também no uso da cocaína ou da maconhês e não pode mais sair. Veja, segundo ponto, o cristão tem que ter um problema ético quanto à legalização das drogas ilícitas. Veja, todo mundo é contra a legalização da maconha. O Supremo Tribunal passou as 40 gramas e não sei o que lá mais, mas ninguém entende que está tomando drogas também. Eu encontrei outro dia um ansioso dizendo que ele vai fazer um teste com remédio a partir do canabiol. Eu acho que é esse o nome científico da maconha. Veja, ele não está fumando, mas está tomando o remédio. O que é isso aqui? Você entende aqui a questão dos parafusos que vocês estão tendo com isso? Vocês entendem como é a questão das coisas, que não, o cúmulo do absurdo que nós estamos chegando? Então, o problema ético nosso, irmãos, é mais longe do que isso com a ansiedade. Drogas ilícitas, drogados ilícitos usam drogas com as mesmas desculpas que os drogados lícitos. Se você buscar uma pessoa que está usando droga, maconha, cocaína, crack, e você chegar para ela, ela vai dizer assim, eu uso isso para sair da minha realidade, eu não quero enfrentar os problemas que estão aí. É muito problema para mim enfrentar. Se eu parar, ela entrou porque tinha problema e agora não pode mais sair porque o problema dela é o vício. O ansioso, a mesma coisa. O ansioso tem cheio de problema para resolver, ele não resolve nenhum, aí fica ansioso com os 50 que era para ficar, nunca resolveu o problema de pecado dele, nunca resolveu as coisas que ele mesmo criou, e aí na falta disso ele entra em parafuso e começa a usar a mesma droga que o outro usa, só que legalizado. Meu Deus do céu, será que alguém tem que vir aqui dizer o óbvio a vocês? Vamos mais para frente. A ONU e a OMS, a Organização das Nações Unidas, e a Organização Mundial da Saúde, declara que ansiedade é doença. Mas também é ela mesma que declara que alcoolismo e drogas ilícitas também são doenças. Então, se você vai permitir, você que é pastor, diz, não, a ansiedade é doença, então você pode trazer seu remédio aqui e tomar ele aqui na igreja tranquilo, sem perigo nenhum. Você tem que dizer ao alcoólatra que ele também é um doente e ele pode continuar bebendo. Porque a mesma Organização Mundial da Saúde que declarou um doente também declarou o outro. Como é que a gente vai fazer com isso agora? Como é que nós vamos tratar disso agora? Se a Bíblia diz que o alcoólatra vai para o inferno, como é que você quer tratar isso? Como é que você vai querer tratar esse negócio aqui? Os drogados lícitos e os drogados ilícitos buscam o mesmo refúgio, fugir da realidade. Os cristãos que dizem estar mesmo doente de ansiedade e não reconhecem que esta ansiedade parte de um espírito insubmisso, que não confia em Cristo, também não pode de nenhuma forma afirmar que um drogado ou alcoólatra ou idólatra vá para o inferno. Você não pode afirmar isso. Porque você é tão idólatra contra ele e está dizendo que está indo para o céu. Aos cristãos que querem afirmar que a ansiedade não é um pecado, mas uma doença, já observamos que uma crise de ansiedade provoca um descontrole total na pessoa. Ele fica altamente descontrolado com medo de morrer. E aí ele procura o médico, ele procura tudo, e quando o médico descobre que ele não tem problema no coração, não tem um problema neurológico, aí o médico passa para ele um remédio para ele se controlar, para controlar suas compulsões. Veja, gente, o remédio para a ansiedade é um remédio anticompulsivo, é para controlar nossas compulsões, e compulsões é uma obra da carne. Então nós estamos tratando obra da carne com remédio. Se eu tiver errado, pode colocar no comentário aqui, fica muito à vontade para isso. Um médico diz, eu tenho que passar um remédio para lhe controlar, olha. E aí o crente começa a tomar o remédio para se controlar. E aí sim é onde a gente vai chegar, no cerne desse estudo aqui. Aos cristãos que dizem, eu tomo um remédio para me controlar, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Leia a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo
5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, Paulo diz. Se colocarmos bem este texto em detrimento a uma alma agitada pela ansiedade, será que encontraremos alguma coisa disso nela? Me diga, se o fruto do Espírito é amor, que tudo nasce dele, e aí, paz, e entenda bem uma coisa, você não pode ter um pedaço disso aqui e o outro não, porque é fruto, é um fruto só. Isso tudo aqui parte de um fruto só. Então você não pode dizer, olha, eu tenho alegria, mas não tenho paz. Você não pode dizer, eu tenho paz, mas não sou longânimo. Você não pode dizer, eu sou longânimo, mas não sou benigno. Não, não, isso aqui é um combo. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Porque é o fruto, um fruto. O fruto, artigo definido. O fruto do Espírito é amor. Ponto final. Paz, paz. Aliás, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Me conta uma coisa. Aonde o ansioso se encaixa nisso aqui? Vocês notam que é tão simples destruir com um castelo de cartas que vocês fizeram? Você nota como é simples a destruição do próprio castelinho de cartas que vocês foram criando e não saíram do canto com ele. Queridos, nós temos uma perspectiva errada sobre o fruto do Espírito da qual falamos aqui. Então entenda bem uma coisa aqui. Sobre isso, Adolf Paul diz: o amor faz a abertura, porque Deus é amor. No entanto, o amor permanece presente até o fim da lista. Veja, a alegria como amor que jubila, paz como amor que restaura, longanimidade como amor que sustém, benignidade como amor que se compadece, bondade como amor que doa, fidelidade como amor confiável, mansidão como amor humilde, domínio próprio como amor que se dispõe a renunciar. Aqui fica claro que o apóstolo Paulo não está apegado às palavras de forma separada, mas sim de forma que elas são resultados da árvore que é o amor. Então, se o caule desta árvore é o amor, devemos entender que o fruto é o amor. Se temos o Espírito Santo, ele nos capacitará a vencer a carne. Pois lembre-se, se o apóstolo Paulo afirma é que somos guiados pelo Espírito, então ele mesmo quem nos capacitará a vencer a carne. Observe bem isso aqui. Não existem técnicas para vencer a carne. O que o apóstolo Paulo nos aconselha a fazer contra a nossa carne é justamente se entregar ao Espírito Santo. Gálatas 5,16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você se entrega ao Espírito, você não andará sobre as obras da carne. O cristão ansioso tem que estar bem ajustado em seu discurso para afirmar que se ele não é descontrolado, que sim, ele não é descontrolado, mas tem o fruto do Espírito. Veja, você pode dizer: eu sou descontrolado, pastor, mas tenho o fruto do Espírito Santo. Não, você tem que dizer: eu não sou descontrolado e tenho o fruto do Espírito. Porque se eu sou descontrolado, na outra ponta da lança está se dizendo que eu não tenho. E se eu não tenho o fruto do Espírito Santo, irmão, é porque eu não tenho o Espírito Santo ainda. E se eu não tenho o Espírito Santo, é um mau sinal. Porque ele ainda não se revelou em mim. Então, se você é um crente ansioso, eu lhe aconselho: lance-se aos pés do Espírito Santo. Vá a ele e diga: crie em mim um coração puro. Crie em mim o seu espírito, porque eu quero viver uma vida plena para o Senhor. Eu não quero viver preocupado com as coisas deste mundo. Você conhece algum ansioso que está tomando remédio porque Jesus ainda não voltou? Você conhece algum ansioso que está ansioso porque
Jesus ainda não voltou, que ele ama tanto Jesus, isso dói tanto na alma dele, que ele entrou em paranoia e está tomando remédio por causa dessa ansiedade. Todo ansioso só está ansioso por causa das coisas da terra. Você entende isso? Nunca foi por causa de Jesus. Não é por causa de Jesus. Sempre é por sua causa. Veja, pois de onde vêm as nossas agitações incrédulas, senão de um coração carnal, caído e cheio de desconfiança, no que tange ao poder criador e sustentador de Deus? Por isso é de fato impossível para um crente que vive guiado e teve nele o fruto do Espírito Santo gerado, andar tomado pela ansiedade. A ansiedade pode vir como uma provação e ataque do maligno à sua fé, mas não pode tomar posse do cristão, pois se ele tem o fruto do Espírito, ele tem o autocontrole. O diabo vai tentar você com ansiedade. O diabo irá me tentar com a ansiedade. Só que aí é que está, porém, aqui é que está a sacada toda. Você tem o fruto do Espírito Santo. O diabo vai vir com a enxurrada de ansiedade em cima de nós. Aí Pedro diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Aproprie-se dessa palavra. Faça uso dela. Quando vier esse espírito sobre você, quando o diabo trouxer esse espírito de agitação, você não pode evitar uma tentação, mas você pode evitar em cair nela. Eu não posso evitar que alguém me tente, mas o querer cair está em mim. Eu posso sair de perto, eu posso dizer, ok, eu fui tentado, mas o Espírito me deu graça para que eu não caísse. Então o diabo vai te tentar com ansiedade. O diabo vai tentar dizer que isso é uma doença. Por isso que eu quero que você faça esse curso conosco. Se você quiser adquirir esse livro aqui, ó. O Manifesto de Jesus Cristo, uma exposição sobre Mateus capítulo 5. Foi 1 ano e 8 meses pregando na nossa igreja sobre Mateus capítulo 5. Agora estamos 1 ano e 6 meses pregando na nossa igreja Mateus capítulo 6, que é onde é a base desse curso nosso, sobre ansiedade e fé cristã. Será que são compatíveis as duas coisas? Lembre-se disso. Se você tem o fruto do Espírito Santo, é impossível você ser dominado pela ansiedade. E se você é dominado pela ansiedade, é impossível você ter o fruto do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.